chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois o mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram os céus. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, tá? Vamos fazer a nossa leitura de abertura. Boa noite para o pessoal que está em casa. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nosso tema é excesso. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus, São Marcos, capítulo 8, versículo 36. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição e inutilidade. Patrimônios físicos sem proveitos, isca de sombra, atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os seus descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam, em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa, sim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarra-se, pois, ao efêmero. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Então fica aí um convite da noite para que cuidemos do excesso, né? Que nós sabemos que tudo que nós possuímos é empréstimo da misericórdia divina e que esse empréstimo não é para nosso uso próprio. Nós temos que expandir, né? No que tange as coisas materiais, a sabedoria,
os conhecimentos que nós temos, não é para a gente carregar só para a gente, mas é para a gente poder colocar a serviço do outro. Tudo aquilo que sobra está parado e estagnado, energia estagnada, né? Que possamos então renovar essas energias. A riqueza é necessária, né? A lei de progresso, ela nos traz essa reflexão, que ela é necessária à humanidade. Mas colocar em serviço do próximo é a maneira da gente não deixar estagnada e mobilizar os recursos que a misericórdia nos concede, tá? Então esse é o convite da noite. Vamos fechar os nossos olhos físicos, entrar em sintonia com os nossos mentores que já estão aqui trabalhando, né, com as forças do bem, entregando todas as nossas aflições, todas as nossas angústias ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que se faça presente, que possamos todos receber nessa noite aquilo que viemos aqui buscar, a saúde física, a saúde espiritual. Que a Virgem Maria Santíssima possa cobrir a todos com seu manto de luz e de paz, revigorando as energias. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, com muito amor no coração, cientes da sua misericórdia infinita sobre as nossas vidas, nós damos por aberto os trabalhos da noite. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Hoje a nossa casa está recebendo o nosso irmão Otávio. Falei certo? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Aqui tem uma água para você. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite, gente. A gente está aqui, é sempre muito gostoso, né? Sempre muito agradável. Eu conheci essa casa tem poucos dias, já conhecia o nome, mas tive o privilégio de vir cá, ter um bate-papo com vocês. E aí a Flaviana nos chamou para vir aqui hoje de novo. E aí eu tenho trabalhado muito com inclusão. Porque, gente, com toda sinceridade, eu gostaria muito de não precisar de falar desse tema aqui hoje. Mas, infelizmente, a gente precisa falar, a gente precisa de incluir, né? Tanto que a gente exclui as pessoas, tanto que a gente se exclui, tanto que a gente coloca rótulo. É o alto, baixo, magro, gordo. E é o que foi falado aqui agora. O que a gente é nessa vida, gente? O que a gente vai levar? O que a gente está buscando? Ninguém aqui é nada. A gente só está. Eu estou aqui nesse momento, talvez amanhã nem aqui nesse plano eu estou mais. Né? Então, enquanto a gente está, a gente tem que fazer diferença. E aí, para vocês entenderem um pouquinho, eu não vou delongar muito nessa parte, a última palestra foi praticamente esse pedacinho, mas em uma hora e pouco. Eu vou fazer um resuminho bem rápido dessa parte. E quem quiser depois, tem um vídeo lá no Instagram, só jogar no meu nome lá que vocês vão ver, que eu conto essa história toda lá com detalhes. Eu sou casado com o Henrique. Minha mãe está ali atrás também. E assim, eu sou dentista, sou odontopediatra. E nunca pensei em trabalhar na pediatria. Eu falei, vocês estão doidos? Aquilo ali é fazer exorcismo no consultório, tô fora. Só que a pediatria já não escolhe ela não, ela que escolhe a gente, né? E aí na faculdade uma professora chegou para mim e falou, tá, você tem fé? Se tiver, vai ali no cantinho da sala, reza, que o paciente mais difícil da faculdade é seu. Aí eu chego lá embaixo, um autista, batendo a cabeça, bem característico, com a mão machucada, ele mordendo. E o que eu falava, ele falava. E eu sempre fui muito sincero, gente, comigo não tem mimimi não, tá? Gostou, fala, inclusive durante a palestra. Não gostou, fala também. A gente tem que estar, nós estamos aqui de igual para igual. E eu nessa sinceridade cheguei para a mãe desse menino e falei, fulana, a professora comentou comigo que seu filho não é um paciente fácil de tratar. Eu acho que ela me passou ele porque eu era um dos mais velhos da turma, né? Eu fiz odonto mais velho, tinha feito administração antes. E aí, falei, o que você quer que eu faça? Eu não sei cuidar do seu menino, não. Eu não sei cuidar de autista. O que eu faço? Ele falou, tá, só não me abandona. Não desiste de mim, não. E esse menino foi uma relação de amor e ódio, gente. Eu atendia toda sexta, 11 horas da manhã. Na quinta eu ia dormir naquele gás, né? Amanhã eu tenho Mateus, amanhã vai dar certo. Meio-dia, eu tava arrastando o nariz no chão. Desculpa a expressão, mas que bosta. Deu errado, não consegui. Foram 6 meses para o Mateus sentar na cadeira. E no dia que o Mateus sentou na cadeira, nós subimos 3 andares de bunda. Põe um brinquedo na escada, dava uma bundada, outro degrau, outra bundada, e fui batendo bunda assim afora. Mas esse tempo mudou a minha vida, ele me fez apaixonar pelos atípicos.
E aí apareceu a oportunidade, fui para pediatria e hoje eu não me vejo em outra área. Só que assim, o que Deus prepara para a gente tem que se ver, né? A gente planeja e Deus ri. E na hora que é dar risada, você tem que remanejar tudo de novo. Só que aí, só para vocês entenderem essa história, então aí começou as minhas histórias com os autistas. Hoje eu atendo aí 10 pacientes por dia, desses 10, uns 5, 6 são autista, cadeirante, deficiente físico, paralisia, síndrome de Down, e é a minha paixão. Eu estou caminhando para atender só esses meninos. E vira missão, gente, vira sacerdócio. Por que eu apresentei meu marido e minha mãe? Para vocês entenderem a história, como que eu cheguei aqui, quando que eu comecei a dar palestra. Meu marido passou num concurso. E meu consultório, não estou contando isso com arrogância nem nada, mas eu tinha chegado naquele ponto que a gente sonha em chegar. Uma agenda bacana, tudo caminhando, praticamente não estou pegando paciente novo mais. Meu pai tinha morrido há 2 anos e me deixou uma avó de herança, pai e filho único, adotivo, albino, adotado por um casal de negros, olha um monte de rótulo. E a gente vai rotulando a sociedade. E meu marido passa num concurso lá para o Rio de Janeiro, para ficar 4 meses lá sem saber se ia voltar para Minas. Mas a gente já sabia que ia ser semipresencial o concurso. 2 dias presencial, 3 home office. Eu estava disposto a ir toda semana para o Rio e voltar toda semana. Tem gente que dá conta, eu não dou conta de casamento à distância não. Evolução de cada um, a minha ainda está lá atrás. E aí, temos que ir para o Rio de Janeiro. Como que eu vou? Como que eu largo minha mãe cuidando da sogra com Alzheimer que meu pai me deixou de herança? E meu marido lá no Rio? Estou ferrado. Aí eu fui na terapia e conversa vai, conversa vem, aquela peleja, entrei em burnout, porque a gente foge, né, gente? A gente não quer encarar a realidade da gente foge. 20 horas de trabalho por dia. Aí eu achei que eu estava infartando, tirei uma semana de férias, estou lá em Aracaju, na praia, porque eu não sei ficar à toa, na hora que eu fiquei à toa, quase que eu infarto. Só que eu sou tão razão que eu falei, gente, essa dor no peito, dor do infarto irradia, calma, tá? Você está tendo uma crise de ansiedade. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, cheira a florzinha, fiz igual eu faço com meus meninos no consultório, todos nós somos crianças, gente. A gente tem que entender isso. Todos nós somos espíritos velhos, mas comparado na eternidade, a gente está no ovo ainda, a gente é uma criancinha muito pequena. E aí eu melhorei aquela respiração e voltei para Minas, fui buscar ajuda. Isso antes de ir para o Rio. Depois eu fui para o Rio, então fiquei 4 meses lá. Parei minha vida e fiquei 4 meses e deu tudo certo. Já estamos de volta, Henrique já voltou, já está trabalhando aqui em Minas e estamos tudo felizes. Mas eu tive que ter coragem de ir. Só que nessa burnout eu fui para psicólogo, que me mandou para neuro, para psiquiatra, pai de santo, padre, benzedor, para tudo que é lugar me mandava. 3 meses e meio de teste. Fechei meu diagnóstico, gente. Superdotação, a média normal do QI brasileiro é 87, 90, meu deu 143. Aí que eu fui entender por que eu fiz uma faculdade de odonto, 10 períodos sem nunca perder uma média, e sem ter caderno, pra quê? Eu guardo tudo de cabeça. Eu lembro a roupa que eu vi qualquer um de vocês há 10 anos atrás, se memória não esquece. Conversei com o Claudinei na última vez, eu lembro o ponto do salão que você me parou pra gente conversar e onde que a gente foi e o que a gente falou. E eu quero retorno depois da conversa. Então assim, minha memória não desliga. Isso é vantagem, né? Não, gente, porque minha cabeça não desliga. São 500 orquídeas, 160 palmeiras, 97 rosas do deserto, 4 horas de sono por noite. Hoje eu faço pós em filosofia, sociologia e história, cuido do consultório, fiz um negócio de fazer uma dinâmica com vocês, com esses girassóis que são plantados lá de casa, que eu que plantei, eu que cuidei. Por isso a mão é toda arrebentada, eu não estou nem aí, é mão de gente feliz. E aí fiz aquele pacotinho para vocês, na correria, fui lá em casa, Henrique chegou de Betim hoje, aquela correria, eu esqueci o pacotinho seus lá no consultório, volta correndo para o consultório, é essa loucura, mas eu sou feliz assim. E qual que é o problema? Eu sei que para minha mãe e para meu marido é exaustivo acompanhar minha rotina de vez em quando. Liguei para a mãe hoje, mãe, você vai? Ah, eu estou cansada. Meu tom de voz é que eu fiquei chateada. Aí ela tomou banho e está aqui comigo. E está aqui prestando atenção. Mas por que eu estou falando isso, gente? Eu queria que isso fosse normal. Qual que é o problema se ele é agitado? Qual que é o problema se ele é autista? Autismo não tem cara. Autista era 1 para 87, hoje tem 1 para 36. Autista é filho, autista é pai, autista é mãe. E aí, quem está aqui? Quem tem certeza aí que não é autista? Eu até 6 meses atrás achava que eu não era. E quando eu falei, pode falar. Mas pela ciência, todos nós temos autismo.
Pela ciência, todos nós temos algum transtorno. Algum transtorno. É aquele ditado popular que de médico e doido, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Só que, por exemplo, o autismo. A genética humana, se for aprofundar mesmo, todos nós temos. E que bom! Você já pensou se todo mundo fosse louro? Que mundo sem graça! Se todo mundo gostasse de girassol? Que chato! O que é fazer com a roseira? E todo mundo, gente, tem alguma característica. Só que igual ao autismo, o que é muito difícil? Porque nem todo mundo aceita. Eu trabalho no consultório com os atípicos. Às vezes as famílias não aceitam. Enquanto a gente não aceita, a gente não vai dar conta de ajudar. Meu diagnóstico me fez chorar 50 minutos. Eu já sabia que ia sair esse diagnóstico, porque o teste são 3 meses testando, toda semana com uma neuropsicóloga, com uma psicóloga, e foi muito legal. Eu tenho 39 anos. E aí ela virou para mim e falou: Otávio, você quer um laudo? Não te dou. Aí ela pegou uma pasta, balançou: você quer isso aqui? Você quer fazer uma viagem comigo para se conhecer? Nós vamos junto. E foi lindo, foi lindo. Foram 3 meses. Eu já sabia o que é ser o diagnóstico, que vai sendo conversado ao longo do tempo. Mas na hora que saiu lá o autismo, foi uma semana depois do meu aniversário. Gente, nada na minha vida resolve antes do meu aniversário, é sempre. Pode esperar. 5 de junho até dia 10, o que está embananado resolve. Aí, meu aniversário era uma data feliz, eu tinha feito algumas coisas que estavam bem na época. Eu sentei no carro e chorei 50 minutos. Por causa do diagnóstico? Não mudou em nada da minha vida. Eu precisava contar isso para vocês. Para quê? Vocês não têm nada com isso, eu não tenho nada, está tudo certo. Para que eu estou contando isso? Por que me doeu? Porque eu compro luva no consultório mais cara do que o normal, porque eu não dou conta de pegar minha luva com pó. O pó me incomoda. Adoro cozinha, não faço nada com farinha de trigo. Frieira, já fui no médico aqui em Sete Lagoas em todos. Falei mal de todos os dermatologistas. Ninguém sarou a minha frieira, nem vai sarar. Eu moro em sítio. Eu adoro ficar de chinela havaiana e o pé na poeira. Então, sexta-noite, na hora que eu chego em casa, até domingo, na hora de dormir, o pé tá molhado, porque eu molho toda hora. Não vai sarar mesmo não, a umidade é muita. Então, gente, a gente se conhecer é libertador. A gente aprende a ligar o F e falar assim: ó, não estou prejudicando ninguém, esse sou eu, vamos ser felizes. E a gente tem que se aceitar. Tem hora que eu falo que eu não queria estar aqui falando desse assunto, eu queria estar falando de qualquer outro assunto. Mas tem hora, gente, que o óbvio tem que ser falado. E aí, depois do meu diagnóstico, eu fiz um vídeo de 40 minutos. Quem tem paciência de assistir um mala falar 40 minutos no YouTube? Ninguém. Com 3 dias, 1000 visualizações. Fui olhar meu Instagram hoje, chegou a 118.000 visualizações hoje, em 30 dias. Eu nunca esperava isso, eu estou assustado, tá? Eu estou processando essa informação. Não sou blogueiro não, virei um tiozão velho da internet, mas tá tudo bem. Só que esse vídeo, de 1000 visualizações em 3 dias, uma mulher me ligou, sei lá quem que é essa mulher, de onde que veio, não conheço. Otávio, tô te ligando que eu ia suicidar hoje. Só não suicidei por causa do seu vídeo. Porque eu vi a história sua, eu vi na história do meu filho. E mãe não erra não, tá, gente? Mãe às vezes não tem informação certa, na hora certa, ou não deu conta. Todo mundo tá aprendendo a ser mãe, tá aprendendo a ser pai, tá aprendendo a ser filho. Minha mãe tá aqui, ela sabe que eu não falo isso com mágoa, não foi erro dela. Ela chegou a falar comigo uma época, que hoje ela não lembra disso. Mas eu já conversei isso com ela. Que eu era desastrado, que eu ia ter que lutar muito na vida. Porque, meu, eu era desastrado. Como que ia ser, né? Para trabalhar? Como que ia parar no emprego? Eu fui 12 vezes para o hospital, traumatismo craniano, quebrei pé, quebrei braço. Isso aqui com 6 meses de nascido. Mas só era um menino agitado, só era um levado, que não gostava de brincar com criança. Eu quero conversar com os adultos, o assunto dos meninos era pouco. Minha mãe estava errada de ter falado isso comigo? Não, foi o que ela deu conta na época. Então, por que eu estou falando isso? Principalmente para quem é mãe aqui, tira a culpa, tá? Na hora que o menino sai da maternidade, vocês esquecem um documento lá para trás, o manual. E o seu manual não serve para a senhora, não. De cada um é de um jeito. Dá certo numa casa, não dá certo no outro. Mas a gente precisa se aceitar, gente. A gente precisa aceitar o outro. E o óbvio tem que ser falado. E aí, depois desse vídeo, desse retorno, nesse vídeo eu fiz no susto. Sabe quando fala assim, vamos fazer? Eu estava lá em São Paulo, filmei e coloquei. Vamos fazer? Vamos fazer. Fiz o vídeo. E como eu não acredito na casa, eu acho que tem um propósito de Deus. Então eu descobri isso aos 39 anos, porque era a hora de chegar a minha missão. Então isso para mim hoje é sacerdócio. Hoje é uma missão. Sou louco para ser pai. Meu sonho era adotar. Hoje eu não vou adotar mais não. Se acontecer, aconteceu. Mas por que hoje eu não tenho essa intenção? Quem tem filho aqui pode sair 3 horas da manhã de casa? Ah, não. Eu posso. Eu saio.
3 da manhã, sábado, domingo, feriado. Meus pacientes não têm hora. Toda família que eu acompanho tem meu celular particular. E eu falo para eles, me liga, me chama, eu quero estar perto, eu quero participar. Às vezes chega um casal lá no consultório e eu falo, mãe, deixa eu te contar, Joãozinho tá bem, sua cara tá ruim. Vamos ali tomar café, mãe? Como assim? Eu falei, não, vamos ali no lanchonete, vamos tomar um café. Otávio, é consulta. Mãe, larga a consulta. Você é minha convidada para tomar um café hoje. Vamos pôr para fora? E a mãe chora. Vocês estão exaustos, gente. Está todo mundo cansado. Ser mãe e ser pai hoje é dificílimo, tem internet. E na hora que a gente está sobrecarregado, o que a gente faz? O melhor amigo nesse horário? Celite, vaso sanitário. É ir pro vaso, sentar, pegar o celular e ligar o Instagram. Ali todo mundo é feliz. Tudo é bonito. Ninguém coloca tristeza no Instagram. E como a gente não tá, e a gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Mas como nessa hora a gente não está feliz, não está bem, a gente fala assim, gente, só eu que não dou conta. Eu estou fracassando como mãe, eu estou fracassando como filho. É o que você falou, todo mundo tem suas dificuldades. Cada um tem que entender para onde que vai. E a gente tem que entender, e a gente tem que falar, e tem que viver, e tem que ser claro. Mamãe, outro dia me doeu muito, porque aí depois disso nós montamos uma ONG, não para autistas, mas para crianças atípicas. De qualquer coisa. Para a criança atípica, para a mãe atípica, para o vizinho do atípico, para o colega do atípico, para vocês. Se quiserem ir, chama florescer. Que a gente tem que ajudar esse mundo a florir, a gente tem que florescer mais, a gente tem que ser mais feliz. E é o que eu falo muito para essas mães lá, gente, sinceridade, a gente tem que ser rasgado no que fala. Gente, todo mundo hoje é julgado, né? Todo mundo julga. Por que você cortou o cabelo? Por que você pegou essa bolsa? E a senhora, por que você comprou esse óculos? Gente, para. Eu comprei porque eu quis. Porque eu fiz. Eu ainda postei um negócio ontem, vocês estão vendo que eu estou com a pele toda descascando, né? Depois desse diagnóstico, eu estou aprendendo a cuidar de mim. Nunca fui ligado para estética, nunca liguei para isso. Eu toquei minha cara essa semana, fiz peeling, estou aqui igual cobra trocando de pele. E na hora que eu saí do consultório lá do peeling, com a cara toda amarela, toda manchada, todo queimado, eu fiz um vídeo e falei, gente, sabe por quê? Eu fiz um vídeo na padaria com a cara desse tipo. Falei, gente, agora eu gostei disso, tá, gente? Eu tomei gosto de estar aparecendo na internet. Falei, gente, sabe por que eu fiz esse vídeo? Para falar com vocês que é azar do rótulo. Eu tô aqui na padaria, tem um monte de gente olhando para mim. Problema deles. Eu tô bem, daqui 3 dias minha pele vai estar igual bunda de neném, vai estar linda. E eles vão estar o quê? Só com a crítica deles. Então, não é a gente ligar o F e largar para lá, não. A gente tem que saber ter respeito, saber entrar, saber sair. Mas até que ponto que a opinião do outro vai me importar? Até que ponto que eu vou permitir alguém machucar? É a gente que permite. A gente está aqui numa casa espírita, a gente sabe que tem os irmãozinhos que estão na vibração um pouquinho mais baixa. Tem uma história de Chico que eu acho o máximo, que Chico tropeça, e na hora que ele foi para soltar um palavrão, Chico, que era Chico, gente, que ele foi para xingar, Emmanuel agradece, agradece, e Chico agradece. Depois Emmanuel fala com ele, aquela hora eles só queriam que você xingasse para baixar a vibração e eles conseguirem te influenciar. Então meu rosto todo descascando aqui, essa cobra trocando de pele, tô amando, tô mostrando para vocês que eu tô cuidando de mim. E quem achar que tá feio, problema de quem achou. E aí o óbvio tem que ser falado. Eu tenho escutado muito relato de mãe atípica. Ser mãe já é difícil. Mãe atípica, gente, é enlouquecedor. E ainda mais que esse número é estatístico. De cada 10 famílias atípicas não é só autista, não, é qualquer neurodivergência, deficiência física, intelectual. De cada 10 famílias atípicas, só 2 que o pai fica presente. 8 o pai abandona. E os pais que chegam lá, que eu acompanho, quando o pai acompanha, ele é mais importante do que qualquer pessoa, eles são muito fera. Então, para os homens aqui da casa, pelo amor de Deus, tá? Vamos fazer papel de pai. Aquele ali, ele conversou comigo na última vez, eu achei o máximo lá que ele me procurou para conversar lá. Foi até chamado na hora. Na hora que ele me chamou, ele mostrou um carinho tão grande de pai, que eu falei, gente, esse cara, ele é muito especial. E a gente tem que acreditar que a gente é especial. E a gente tem que acreditar na gente. Eu já falei várias vezes de falar o óbvio aqui, mas não falei o porquê de falar o óbvio. Eu tenho escutado muito relato de mãe falando assim, olha, eu fui na festa e meu filho lá na hora deu uma crise. E ele deitou no chão, e ele se debateu, e ele quebrou, e ele bateu, e ele machucou, e ele atirou, e ele fez isso, e ele fez aquilo.
Na hora, Otávio, eu fiquei tão assustada que eu peguei meu filho e saí correndo como se fossem os dois fugitivos. Gente, isso é comum, tá? Eu não vou chorar aqui hoje porque eu estou medicado, mas eu choro muito com meus pacientes. Eu vejo Henrique me pegar no consultório e falar, Henrique, vamos para casa porque eu não consigo conversar. Vão calado, tá lá em casa, porque eu não sei o que Deus quer de mim e eu não dou conta. Eu já cheguei no ponto de pedir, na hora de fazer minha prece, eu disse, meu Deus, eu só te peço uma coisa, me tira dessa vida, me busca, porque eu não dou conta mais. É enlouquecedor. E eu choro com o paciente no consultório, tá? Eu choro com força. Só que Deus é tão perfeito, teve um dia que eu dei uma crise de choro, e nessa crise de choro, eu cheguei em casa e falei, gente, eu sou muito ruim de serviço. A gente não pode chorar com um paciente assim, não. Aí eu cheguei em casa, fui ver um vídeo daquela doutora Filó, que eu adoro aquela mulher. Ela falando, gente, a gente pode chorar com o paciente no dia, gente? Pode chorar com o paciente? Pode. A gente só não pode chorar mais do que ele, senão é ele que vai ter que consolar a gente. Mas a gente é humano, a gente é de carne, a gente pode chorar. Por isso, de novo, o óbvio tem que ser falado. Porque essa mãe que saiu correndo igual fugitivo, o que é que está faltando? Ela está sofrida, tá? Ela está machucada. E a gente tem que entender que se eu encostar no braço da senhora, foi só um toque. Se o braço da senhora tivesse uma ferida aberta e eu encostasse, dói muito. E essas mães estão muito machucadas. Essas crianças estão muito machucadas. Então essa mãe tem hora que ela tem que levantar e falar assim, olha, gente, vocês estão vendo aquele menino dando crise ali no chão? Parece que nem tem mãe, né? Deixa eu te contar, é meu filho. E eu tô até falando isso com vocês, gente, por que eu tô contando para vocês que é meu filho? Porque é normal nessa sociedade nossa, gente, quando vê um menino assim, já falar assim, esse menino não tem mãe, não. Esse menino não corrige ele, não. Esse menino é mimado. Ô, gente, estou falando até só para vocês não ficarem chateados com meu filho, mas ele é autista, tá? E aí, se eu for lá agora e segurar ele vai ficar mais nervoso ainda. Então, gente, é só esperar um pouquinho, tá? Gente, me ajuda, vamos fazer menos barulho, que é já que ele acalma. Gente, isso é humanidade, isso é pedir ajuda, a gente tem que gritar, tem que pedir socorro. Tô vendo um monte de gente aqui com fichinha para cabine de passe, para tratamento, vocês buscaram ajuda, não buscaram? E por que a gente não pode ajudar o outro também? Né? E às vezes, eu estou falando agora por mim, eu não consigo pedir ajuda. Para eu pedir ajuda, foi agora com 39 anos, com terapia, terapeuta, neurologista, neuropsicólogo, psiquiatra e clínica. E eles virarem para mim, e Henrique sabe dessa história, eu tive que virar para Henrique e falar assim, Henrique, eu vou na psicóloga, ela me fala que eu só conto dos meus feitos, mas eu não consigo contar das minhas tristezas. Por quê? Porque a gente quer esconder a tristeza. Porque a gente que é neurodivergente, a gente quer o que todo mundo quer, que é aquele mandamento lá de Deus, é amar e ser amado. E a gente fica com medo de não ser amado. Então eu não quero mostrar que eu sou fraco. Se eu sou fraco, se eu tenho defeitos, se eu tenho problemas, se eu tenho uma característica, eu tenho medo de não ser amado. Então eu quero contar que eu dou conta. Mas tem hora que eu tenho que chegar e falar assim, não consigo, tá? Aí foi a hora que minha psicóloga virou e falou assim, fala com seu marido, com sua mãe, com seus pacientes, fala assim, olha, estou bem hoje não. Me deixa quieto, ou me escuta. E quem tem saco para escutar os outros hoje, gente? Então a gente só precisa ser escutado. E aí foi a hora que eu cheguei no ponto de conversar muito isso com o Henrique lá em casa e falar, Henrique, eu sei que deve estar chato por viver comigo. Os últimos 4 anos da minha vida foram enlouquecedores. A morte do meu pai de Covid, eu sou da saúde, eu acompanhei o pai dentro do TI, o povo me ligar e falar assim, seu pai é o paciente que mais sofreu em 7 Lagoas. Eu ter que ir lá conversar com a médica e falar assim, meu pai tem 1% de chance, se não é eutanásia não sou a favor disso. Mas se eu tiver 1% de chance, eu aguento 10 anos. Se ele não tiver, não faz nada invasivo não, está sofrendo demais. Meu pai me ligar, porque eu não sabia que só entuba se a pessoa perder a consciência ou se ela pedir. E meu pai não aceitava ser entubado e não perdia a consciência. Colocaram o telefone no ouvido do meu pai na UTI, ele me ligou, falou, pai, pelo amor de Deus, entuba. Ele se pediu de mim, cuida de sua mãe, cuida da sua avó, que eu vou morrer. Você pensar o que passou na minha cabeça? Na época eu nem sabia que eu tinha essas características do autismo. Então foram 4 anos enlouquecedores, mas esses 4 anos eu fui forte. Eu fui tão forte a ponto, na hora que eu cheguei no hospital, me ligaram, eu já sabia que era porque ele tinha morrido. Falei, gente, meu pai morreu. Aí o enfermeiro, a médica tá vindo. Me conta, meu pai morreu? A médica tá vindo. Na hora que a médica, eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa, porque eu tenho que ser forte, né? Deixa eu te contar uma coisa, não tá fácil para você não. Eu já sei que meu pai morreu, não dá essa notícia para mim. Eu vou te libertar de dessa notícia para mais um filho. Aí ela virou, aí ela encostou na parede, foi descendo, virou para mim e falou assim, olha,
Então vamos resolver aqui o que tem que resolver, porque tem mais 4 esperando um leito, eu vou escolher um dos 4 para salvar no lugar do seu pai. E os outros 3 até de manhã eu entrego para os filhos. Não, eu fui estagiária aqui no Hospital Municipal, aqui em Sete Lagoas, vamos lá no necrotério reconhecer o corpo do meu pai. Eles pegaram o celular, não, esse aqui que é seu pai. Não reconhece corpo, não. Foi pavoroso. Mas tudo tem um aprendizado, tem um ensinamento. A aliança do meu pai sumiu. Não sei se está lá dentro do saco preto, não sei se foi roubado no hospital, na funerária. Cheguei lá em casa, não teve velório, foi só um cortejo, assim, segue esse carro, que é o corpo do seu pai. Ah, não, ele está naquele outro carro. Foi desse nível. Cheguei lá em casa revoltado, muito bravo. Falei, mãe, para a polícia, roubaram a aliança de um cadáver. E mãe sempre foi muito sábia nesse ponto, e mãe é a pessoa mais desapegada desse mundo que eu conheço. Ela virou, para quê? Quem usava já morreu. Que diferença que faz? Que diferença que faz, gente? Então, que diferença que faz vocês julgaram uma pessoa? Vocês só fizeram mal para você, só pegaram karma. Então vão julgar menos. Se eu sair daqui hoje, vocês falarem assim, eu consegui hoje pensar um pouquinho no meu filho, em como eu vou ajudar, pensar se o meu filho, se esse nervosismo dele pode ser um autismo, se essa dificuldade minha de concentrar pode ser um TDAH, que eu vou me ajudar, vou ajudar o outro, minha missão aqui hoje foi alcançada. Então eu queria que você saísse daqui hoje com um papel assim, não vamos rotular, não. E nem tudo é decisão da gente. Nem todo mundo reencarnou na família que queria. Às vezes foi na família que precisava. E quem está na doutrina espírita sabe que os maiores conflitos estão dentro de casa. Então é ali que a gente tem que resolver. Hoje eu comecei com a Deise. Deise frequenta a casa que eu frequento, que é o Mensageiros. Trabalha lá em casa. E ela não virou parente não, ela virou família. Eu falo parente é de sangue, família que a gente escolhe. E Deise é família. Ela cuidou da minha avó de uma tal forma que parentes muito mais próximos não visitaram. E aí eu estava falando com Deise hoje, falei, Deise, é engraçado, porque ela falou comigo que ontem ela lembrou da minha avó lá em casa, ela chorou, nem sei se mãe sabe disso. Eu falei, Deise, é engraçado, minha avó sempre foi minha paixão, mulher mais forte que eu já conheci na minha vida. Falei, com vó não tem mágoa, eu tenho uma saudade, mas eu não lembro de vó com tristeza. Meu pai eu lembro com uma certa saudade, com um sentimento que eu não sei definir. Por quê? Porque com vó eu resolvi, com o pai eu não resolvi, nós vamos ter que voltar junto de novo. Então, gente, resolve hoje. Resolve hoje. Acolhe hoje. E às vezes, uma pessoa que você conversa na rua, na fila de banco, você não sabia que você ia fazer tanta diferença para aquela pessoa. Você não sabia que ia fazer tanta diferença. A espiritualidade, ela tem meios tão estranhos de atuar na vida da gente. Engraçado, eu vim para falar de um assunto, mas sempre o assunto muda aqui na frente, né? No dia que meu pai faleceu na sexta-feira. Falei, eu não dou conta, e eu amo meu consultório, e sempre foi minha fuga, né? E a minha paixão é meu hiperfoco, meus pacientes. Eu vou na casa de paciente 11h30 da noite, porque o menino tá chorando, eu quero saber como que tá o dente dele. Isso era comum lá em casa. Aí minha agenda fechada essa semana, o pai estava na UTI para morrer, eu já tinha saído do isolamento, eu tenho que ser estudado. O Covid passou lá em casa 4 vezes, com exame, com tudo, levou meu pai, eu fiz teste todas as vezes, me isolei todas as vezes e eu não peguei vez nenhuma. Aí no dia que o pai morreu, de manhã, ele morreu no fim da tarde, umas 8 horas da noite, de manhã eu falei, eu vou pro consultório, não dou conta. Aí eu peguei a agenda, marquei um paciente e fui atender. Cheguei no consultório, estava lá a mãe e o menino na recepção. Essa história pouca gente sabe, acho que é a primeira vez que eu conto ela. Estava a mãe e o menino na recepção. Aí ela olhou para mim, na hora que eu olhei para ela, eu comecei a chorar de soluçar. Falou, o que foi? Eu falei, meu pai está na UTI, ele está para morrer a qualquer momento. Senhora, me desculpa, eu vou lavar meu rosto e vou atender seu filho. Essa mulher levantou para mim com o ar mais carinhoso que eu já vi na minha vida. Você não vai atender meu filho hoje. Você não vai ter fé hoje. Você não vai rezar, você não vai fazer prece, você não vai fazer nada. Eu vou rezar para você. Eu estou indo embora com meu filho agora, você vai para casa que eu estou rezando para você. E aí eu desabei mesmo, né? Fui embora para casa e meu pai morreu no fim desse dia. Essa mulher não existe não, gente. Eu fui olhar na agenda, não tem telefone marcado. Olhei nas câmeras do consultório, não tem essa mulher. E minha secretária não é espírita. Ela falou, Otávio, isso é invenção da sua cabeça. Quer ver na agenda o telefone dessa mulher? Já reviramos a agenda, já reviramos a câmera. Eu falei, talvez a câmera do meu consultório está estragada. Pegamos a câmera do prédio. Não existiu essa mulher encarnada.
Não, falar, eu evitou de falar. Porque se continuar, a gente chora. Aí, por que eu estou falando isso? O acolhimento de Deus está aí, até onde que a gente não espera. Então, Deus nos acolhe. Quem somos nós para ter a luz que Deus, que Jesus tem? Mas Ele nos fez semelhança dele. Então, a gente é faísca desse amor. Então, por que nós não estamos acolhendo? Né? Por que nós estamos julgando essa mãe que o menino está deitado no chão? Por que nós estamos julgando tanta gente? Eu estou falando do autista porque é do que eu vivo. Quando a gente fala do que a gente vive é muito fácil. Igual hoje eu ia falar sobre outro tema. E até já vou marcar hoje com as meninas que dia que eu vou voltar aqui, que eu vou falar sobre a visão da homossexualidade na visão espírita. Mas muito mais do que homossexualidade, eu quero falar de respeito. Porque se tem respeito, faz pouca diferença o que o outro está fazendo da vida sexual dele. Mesma coisa do acolhimento. Se tem respeito, se tem amor, o amor cura, gente. Então, o acolhimento está aí para quem quer. Tem hora que a gente recusa ele. E a gente tem que saber entregar esse acolhimento para os outros. Igual eu perguntei, todo mundo aqui prefere girassol a rosa? Acho que não, né? Deve ter gente que prefere rosa. Deve ter gente que prefere margarida. Deve ter gente que prefere girassol. Deve ter gente que prefere tudo. E aí o que eu fiz? A gente tem que fazer a diferença por onde que a gente passa. E a gente tem que saber a lidar com as simplicidades da vida. Igual eu já falei com vocês, eu crio ovelha, que é a Judite, o Juquinha, que está grávida, dá para nascer a qualquer momento. Seria Berenice ou Jubileu, o filhote. Mas no momento que eu estou, vai chamar Ritalina ou Rivotril. Qual dos dois? E esses girassóis, eu estava um dia lá em casa, eu não consigo ficar quieta, eu plantei esse girassol lá em casa do nada. Que dia que eu imaginei que eu ia usar esses girassóis aqui? E que o girassol é um símbolo do autismo. Então, por que eu estou falando de gostar da rosa ou gostar do girassol? A gente tem que entender que quando a gente ilumina o caminho de alguém, a gente ilumina o nosso. Quando a gente enfeita uma rua, a gente enfeita não é para a gente não, é para quem passa. Só que quando a gente enfeita e faz o outro feliz, a gente também é. Tem uma pesquisa de uma faculdade americana, de um professor israelense, que eu amo essa pesquisa, eu falo sempre dela, que pegaram um grupo de pessoas e deram eles um dinheiro e falou assim, ó, vamos medir a sua felicidade agora. Fizeram os testes, mediram a felicidade. Deu, por exemplo, 10. Toma o dinheiro, vai na rua e compra tudo que vocês quiserem para vocês. Não pode comprar para ninguém com esse dinheiro. Voltou, a felicidade estava em 25. 2 dias depois, estava em 10 ou até em 8. Tinha baixado até mais. Pegaram outro grupo com a mesma quantidade de pessoas, deram o mesmo valor, vai para a rua e compra alguma coisa para o outro, para ajudar o outro. Mas nada pode ser comprado para você. Essa turma voltou com a felicidade acima dos que compraram para si. Só que ela não baixou com 2 dias, não. Ela durou mais de 20 dias. Então, por que eu estou falando da rosa? Estou falando um monte de coisa desconexa que no fim a gente vai amarrando. Por que eu estou falando da rosa? Eu tenho certeza que tem gente aqui que queria ganhar hoje uma muda de rosa. Trouxe muda de rosa para vocês não, tá, gente? Gostaria de dar um pouquinho de rosa para cada um, mas a condição não permite ainda não. E nem é esse meu propósito de vida. Eu trouxe um pacotinho para cada um. Nesse pacotinho tem semente de girassol. Só que junto com a semente de girassol tem uma bala. Para que é essa bala? Para entender que às vezes mesmo a gente não ganhando o que a gente quer, vem um doce junto. E o girassol eu queria muito que vocês fizessem o quê? Não plantassem na casa de vocês, não. Se eu quero plantar em casa, pode plantar em casa? Pode. Mas nós estamos em época de chuva, então se plantar em algum lugar que ninguém vai, com a chuva ele vai nascer. Planta na beira do meio-fio, planta num canteiro, planta numa praça, porque talvez vocês vão salvar tanta gente de ver esse girassol ali. E aí quando você está enfeitando essa rua para essas pessoas que estão passando, você já ganhou o doce dessa bala, você já ganhou um pouquinho de felicidade. Quer plantar em casa? Pode plantar, até porque a mudança começa na casa da gente. Se a gente não está bem, a gente não está bem para ninguém. Se a gente não se ajuda, a gente não ajuda ninguém. Quando eu estou aqui falando essa palestra para vocês, eu não estou tentando ajudar vocês não, tá? Eu sou egoísta. Estou tentando me ajudar. Estou tentando falar assim, Otávio, você é fraco. Estou tentando falar das minhas fraquezas e contar que eu sou arrogante de querer contar dos meus feitos. Mas eu quero mostrar aqui minhas fraquezas. Então, gente, todos nós somos fracos e temos que fazer a diferença um para o outro. Então, daqui a pouco eu vou distribuir isso aqui. E aí, mais simbologia. Deus não falava com parábola? Então a gente tem que ter as parábolas, tem que ter as formas simples. E que é que está esse girassol? E que é que está essa cesta?
O girassol tá numa jarra sem vergonha, gente, que era uma vasilha de massa de tomate. Isso aqui era da minha avó, que morreu com Alzheimer há 6 meses, dia 15 fez 6 meses. Adorava cozinhar com massa de tomate, era da cachata, tá? Tocinho de porco, tinha que queimar a panela, cozinhar até dizer chega e xingava todo mundo, porque esse povo de hoje não sabe cozinhar, com pimenta do reino. Então essa vasilha é importante para mim. E essa cesta eu tive em Resende Costa e eu trouxe ela para minha mãe. Meu irmão, quando era pequeno, chamou Otávio Augusto. Ele não conseguia falar Otávio Augusto, ele falava Tagusso. E Tagusso virou meu apelido, eu detestava. Fui fazer administração no Cefest, falei, tô livre, aqui ninguém me conhece, que eu não sou Tagusso. Segundo semestre chegou uma praguinha lá que me conhecia, Tagusso! Voltou a Tagusso. Essa cesta de bambu, isso aqui é uma coisa mais simples que essa, só que minha mãe escreveu aqui debaixo dela. Presente de Tagusso, novembro de 2019, para Zilma. Uma cesta de bambu vagabundinha, lá de Resende Costa, com um apelido que hoje para mim é carinhoso, que hoje para mim é importante, com uma cesta que deve custar R$15. Então, para mim, isso não é preço, isso é valor. Então, gente, a gente tem que entender que a gente tem que valorizar os detalhes. E o detalhe é quando eu ver alguém chorando, eu falar assim, fulano, não sei nem se você quer desabafar comigo, não. Mas eu tô aqui, tá? Fulano, sirvo de nada, mas eu tô aqui, tá? Ou às vezes, se não quer chegar perto do fulano, aqui na Casa Espírita tem um caderno de prece. Anota o nome do fulaninho lá. Tem alguém rezando por ele. Tem alguém fazendo bem por ele. Então, que dia que eu imaginei que o girassol que eu plantei para as abelhas, que eu criei abelha também, tá, gente? Esqueci disso. São quase 50 caixas. Hoje eu sou doido com o laudo. Então, são quase 50 caixas. O girassol para as minhas abelhas está vindo para vocês. E o girassol das minhas abelhas serviu de inspiração para fazer isso. E quando a gente faz com o coração, a coisa sai. Não sei se a palestra está sendo boa, se não está. Se não tiver também, eu tentei, eu fiz minha parte. E essa palestra de hoje, eu falei, não seria esse assunto, seria homossexualidade. A Flaviana me ligou e falou, tá, foi tão legal falar de autismo e está aumentando tanto. Era 1 para 87, hoje é 1 para 36. Vamos tentar falar disso de novo? Porque o público da quinta é diferente do público do domingo. Eu fiquei sabendo disso hoje, 4 horas da tarde. Qual foi o preparo que eu tive para correr com esse girassol? O paciente faltou, corri no supermercado, fui no Mercadão, comprei a semente, os pacotinhos, corri lá em casa, peguei, atrasei para chegar aqui, mas está saindo do coração. Então, quando sai do coração, sai. E aí é uma coisa que a gente tem que aprender, e aí nesses diagnósticos meus, eu comecei a fazer o tratamento com o Andrei Moreira, aquele médico espírita, homeopata lá de BH. E ele comentou um negócio comigo que eu acho que isso tem que ser divulgado para o mundo inteiro. Que a gente tem que entender a diferença de valor para reconhecimento. O que é reconhecimento? É eu olhar para vocês e ver as carinhas. Qual que está gostando, qual que não está, quem está prestando atenção, se o povo está no celular, está assim, eles estão gostando. Legal, eles estão gostando. E o que é valor? Valor é eu falar assim, gente, tem ninguém olhando para minha cara. Graças a Deus não está assim não, tá, gente? Vocês estão prestando atenção. Não tem ninguém olhando para minha cara. Minha palestra deve estar uma porcaria. Quer saber? Eu preparei para essa palestra. Mentira, para essa eu não preparei, não. Essa eu vivi. Eu preparei para a palestra. Então, se ninguém reconhecer, problema deles. Eu tenho o meu valor. Então, a gente tem que se dar o valor. E quando a gente se valoriza, a gente valoriza o outro. Então, eu estou sendo até insistente nesse termo. Mas o que eu queria hoje é que saísse cada um daqui com essa semente, pensando assim, aonde que eu posso acolher? O doce eu já ganhei. Mas onde que eu posso colocar essa semente que alguém vai ser visto? Ontem morreu aquele escritor, como que ele chama? Esqueci o nome dele, da Academia Brasileira de Letras. Antônio Cícero. Eu achei lindo um poema dele que fala do cofre. Que quando você guarda alguma coisa no cofre, você não guardou no cofre. Você só escondeu da sua vista e da vista dos outros para ser admirado. Então a gente guarda é onde as pessoas possam ver. Então onde está o coração de vocês? Onde que vocês estão? O que vocês têm feito? Vocês têm conseguido pelo menos chegar em casa e dar boa noite antes de dormir? Vocês têm conseguido de manhã, na hora que acorda, falar assim, ó, obrigado, o dia hoje amanheceu. Gente, que bom que choveu, estava tão cedo. Gente, a gente parou de agradecer, a gente parou de falar obrigado. E a gente está com dificuldade de falar desculpa. Uma das maiores nobrezas é a desculpa. E tem até um trabalho aí, uma pesquisa que eu gosto, eu sempre gostei muito de estudar as coisas da psicologia, que fala que a gente mede a felicidade pelo tanto de desculpa que a gente pede. Porque quando a gente pede desculpa, a gente se reconhece. E quando a gente se reconhece, a gente se perdoa. E quando a gente está na doutrina, a gente sabe
Deus nos condena? Não. Nossa consciência nos condena e nós vamos lá para um grau, para o nosso lar, para onde quer. Mas quando a gente se perdoa, quando a gente reconhece o erro, a gente está pronto para evoluir. Então, quantas vezes nós pedimos desculpa hoje? Às vezes é desculpa porque eu esqueci de te ligar. Desculpa. Ai, gente, eu tenho que pedir desculpa até para mim, porque hoje eu não bebi água, eu não cuidei do meu corpo. Então, a gente tem que aprender a agradecer, a abençoar e a pedir desculpa. Quantas vezes que a gente está fazendo isso? Eu fiz uma palestra um tempo atrás, e eu sempre gosto dessas bobaginhas de fim de palestra, de dar uma lembrancinha para quem faz. Coisinhas bobas, coisas simples, mas que são importantes para mim. Eu fiz um outro dia que eu dei uma pedra para cada pessoa. Eu falei, para que essa pedra? E foi uma palestra que eu fiz sobre Maria Madalena, falando de votos. Eu falei, gente, quem é Maria Madalena? É a prostituta, era a adúltera, é a separada. Não, ela era uma mulher igual a todos vocês. Ela era um ser humano igual a todos nós. Que às vezes errou até menos do que nós. Só que todo mundo rotulou. Então essa pedra que eu estou dando para vocês, para que é? Dei uma para cada um. Falei, essa pedra é porque se alguém tiver aqui que nunca tem errado, remessa essa pedra na minha testa agora. Agora, se vocês acham que vocês têm erro e precisam melhorar, essa pedra é pra vocês... Aí eu comprei uma pedra bonitinha, que parece bolinha de gude. Leva essa pedra para casa, coloca na bolsa, no armário, no bolso, para vocês falarem assim, eu tenho que melhorar esse ponto na minha vida. Só que a gente esquece que a gente tem que melhorar, né? Então deixa ela lá, para toda hora que pegar a pedra, uma chave, tem um gatilho para falar assim, esse ponto tem que ser melhorado na minha vida. Então, gente, nós estamos aqui para melhorar, para acolher e para ser acolhido. São Paulo tem uma parte dele que ele fala que o ser humano é um saco cheio de pedras. E que a gente vai andando e esse saco, ao longo da jornada, essas pedras vão se debatendo dentro desse saco de pedras. E a pedra é cheia de ponta. E à medida que a gente vai batendo, a gente vai se lapidando. Então, nós estamos nessa caminhada. Nós estamos na jornada. Nós estamos caminhando. Uns acertando mais, outros errando mais, mas todo mundo caminhando. E não existe ninguém melhor que ninguém, não. Se a gente for pensar do lado material, todo mundo aqui vai para debaixo da terra. Se a gente for pensar no espiritual, somos espíritos eternos. Então, somos seres espirituais numa experiência terrena em busca de melhora. E, gente, pelo menos eu falo isso por mim, eu não gosto de dar meu direito para os outros, não. Eu sei que eu tenho minhas falhas, eu dou cada esnavalhada, tem umas que eu tenho até vergonha de contar, como todo mundo. Mas eu não quero chegar do lado de lá e falar assim, aqui ó, gente, eu não consegui ticar tudo não, tá? Mas de 140 aqui eu fiz 3. 3 eu tenho que fazer. Pelo menos 3. Porque ninguém é nada. A senhora não é mulher, ele não é homem, você não é pai, ninguém é nada. A gente só está. A gente está na experiência que a gente precisa estar. Com o filho que a gente precisa ter. Com a mãe que a gente precisa ter. Com o marido e com a esposa que precisa estar. Então vamos aprender. Porque se não aprender, nós vamos repetir de novo. Ciclo que não aprende, repete. Então, hoje a gente vai sair daqui, por favor, pelo menos se não com esse internalizado, pelo menos pensar, vou pensar um pouco o que aquele doidinho falou. Se perdoar, se entender e se aceitar. E depois que se aceitar, como que eu vou acolher o outro? Talvez o outro está precisando mais do que eu. Mais do que eu. Eu nunca imaginei que um vídeo que eu fizesse poderia ter evitado uma pessoa do suicídio. Isso não é mérito meu, nenhum. Foi por acaso, eu não fiz pensando nisso. Então não é mérito meu. E depois, o mais interessante, que eu não contei nessa parte. Passou uns dias, essa mulher chegou lá no consultório. Chegou, sentou na cadeira para eu atender o filho dela, eu não sabia de nada. Ela virou, sabe aquela mulher que te ligou do auto-extermínio? Sou eu. Chorava ela, chorava eu, chorava a secretária, chorava a mim. E aí a gente foi tomar café. Foi tomar café. E hoje, ela é uma paciente que está se transformando numa amiga. Então, gente, os vínculos são construídos ao longo da jornada. E aí uma coisa que precisamos entender, quem aqui que sabe o nome do seu bisavô? E do tataravô? Pois é, são pouquíssimas pessoas. São raras as que sabem. Eu sei o nome dos meus avós, do bisavô eu sei o primeiro. Então, a gente faz diferença enquanto está aqui. Talvez o meu bisavô fui até eu, talvez eu sou a reencarnação dele. Então a gente teve participação lá atrás. Mas na nossa memória, enquanto encarnados, a gente não lembra. Então a diferença tem que ser feita enquanto está aqui. Então, eu não quero mudar a casa de vocês, não. Não pode mudar nem a minha.
Mas se eu plantar um girassol na porta da minha casa, igual eu plantei e trouxe para cá, hoje eu acho que esse girassol ele vai chegar no coração de alguém. E aí, por que o girassol é o símbolo das síndromes não visíveis? Se eu pesquisei vindo para cá, dentro do carro. Por causa da cor, que ele é vibrante. Por causa da resiliência do girassol. Por causa da capacidade de buscar o sol. Por causa da capacidade de lidar com os períodos de escassez de seca. Então, todos nós temos força, temos capacidade, temos habilidade. Tanto para cuidar de nós, quanto para cuidar dos outros. Só que nós não estamos enxergando. E aí a parábola dos talentos está aí para todo mundo, ela é extremamente conhecida. Deus deu os talentos para todos nós. O que vocês estão fazendo com os seus? O que eu estou fazendo com o meu? Quando a gente chegar do lado de lá, e aí, o que você fez? Eu enterrei. Então, como você, o que eu te confiei, você enterrou, eu vou tirar o pouco que eu te dei. Desenterra os talentos, gente. Todo mundo aqui tem condição de arrebentar. Todo mundo aqui tem condição de fazer diferença. Então eu queria que cada um, quando sair daqui, gente, vocês estão lotados para casa, tá? Eu estou igual esse professor chato que fala assim, eu vou fazer isso para eles me dar sossego. Próximo para casa. Que diferença que vocês vão fazer na próxima semana? Eu queria para amanhã. Eu vou colocar na próxima semana, até quinta que vem. Eu queria que quinta que vem, quem viesse, na hora de sentar, que não precisa contar ninguém. Mas sempre fala assim, realmente, essa semana eu consegui conversar com aquela pessoa que eu não conversava. Essa semana eu não conversei com ninguém. Mas eu consegui o meu olhar, mudar o meu olhar sobre aquilo. Essa semana eu consegui ver que meu filho está precisando de atenção. Essa semana eu consegui pedir ajuda. Que talento que vocês estão precisando de pôr para fora? Qual que é o grito de socorro que está aí? Todo mundo tem, gente. Se eu colocar meus gritos para fora aqui, você sai desesperado, me abraçando assim, coitado! Todo mundo precisa de ajuda. Então, palestrante, isso é uma conversa que a gente teve lá na casa que eu frequento. Quantos palestrantes que tem aqui da casa? Tem um monte que eu tenho certeza que tem condição de contar as histórias dele. E quando a gente vai dar uma palestra na casa espírita, ou numa igreja evangélica, ou numa casa de umbanda, numa igreja católica, a gente está indo como ser humano só para acolher. Eu não preciso estar lá para falar do evangelho. Se eu falo do que eu vivo, se eu estou vivendo com amor e com coração, eu estou pregando o evangelho. Até agora eu não falei nada do evangelho aqui. A próxima da semana que vem, que eu vou falar sobre maternidade, lá eu vou fazer uma associação entre Maria e as mães de hoje. Então lá eu vou buscar um pouquinho do evangelho. A próxima que eu vou fazer aqui, vai chamar Homossexualidade no País das Maravilhas. Por quê? Porque eu vou associar Alice no País das Maravilhas com homossexualidade. Ela teve que sair da Inglaterra e entrar no buraco para se sentir acolhida, para ver a força dela, para ela voltar para a realidade dela. Então será que isso não é uma encarnação nossa, que a gente precisou de reencarnar, aprender e voltar ao mesmo buraco? Então está vendo como que tudo é interligado? Tudo tem um propósito? Não existe acaso? Eu quero muito daqui a um tempo escutar vocês falando assim, meu girassol já deu florido, tá? E já deu um monte de semente, eu dei semente para outras pessoas. Gente, fazer a diferença é muito fácil. É muito fácil. Nós estamos numa fase tão medíocre da humanidade que quem for atencioso e mediano está fazendo diferença. Presta atenção nos profissionais da saúde, da educação, da segurança, em casa, no comércio. A menina da padaria que te dá bom dia, você prefere passar no caixa dela porque ela te dá bom dia, porque a outra só fica assim, próximo, não olha no seu olho. Eu amo planta. Chegou num ponto que Henrique, tem uma época, falou que estava gastando demais com planta. Para não aparecer no cartão, eu comecei a abrir caderneta nas floriculturas. Eu tinha caderneta. E assim, ele falava, mas Henrique é muito bonzinho, eu não queria casa. Mas para evitar de coisa, depois eu contava daquela caderneta. Costumava até ele ir lá e pagar a minha caderneta. Mas eu tenho todas as floriculturas. Otávio é conhecido. E eu já achei que falo, gente, eu vim garimpar. Para me deixar sozinha a floricultura, eu vou andar e eu acho preciosidades ali. Tem em casa mais de 90 árvores exóticas. Que eu vou achando. Pimenta da Jamaica, eucalipto limão, umbu, cambuci, cambucá, jabuticaba amarela, tem de tudo lá em casa. Tem um que é uma frutinha que você come ela... Fruta do paraíso, muda o sabor. É um trem mais esquisito. Se o uva não é azedo, fica doce. Vai sair um vídeo essa semana falando disso, que eu fiz. Interessantíssimo. Eu tive na floricultura aqui na Terrão. E por que eu gosto da Terrão? Porque lá tem a Vera. Que você chegar e falar assim, vamos tomar café? Sento, e às vezes eu não compro nada, mas eu conversei com ela e ela me acolheu. E eu fiz um vídeo com a Vera falando da fruta do paraíso.
O que é a fruta do paraíso? Ela tem uma substância nela, não sei te falar qual composto químico que ela aguça as nossas papilas para só sentir o sabor de doce. Então você pode comer ela, você pinga o limão, igual você falou, pinga o limão na língua e tá doce. Então até no azedo existe o doce. A gente que não enxerga. Adorei você ter falado isso, obrigado. Então, até no azedo existe o doce. Depende de cada um que enxergar, né, gente? É aquela frasezinha que eu detesto do limão fazer limonada, que tem tanta coisa a fazer com limão, por que é só limonada? Mas faz o que vocês quiserem. Vocês têm o dia, vocês têm a noite, é um livro com uma página em branco para ser escrito. O que a gente escreve é a decisão nossa. Então, a gente queria agradecer a audiência, a paciência. Obrigado por escutar. É importante para mim, eu espero que eu tenha tocado um pouquinho em vocês. O girassol está aqui. Esse arranjo de girassol já tem dona, que tem uma pessoa que na hora que eu cheguei na recepção falou: esse hoje é meu, é seu, pode brincar que ele é seu. E os pacotinhos eu vou pedir a Henrique para distribuir para mim, por favor. E esse arranjo eu quero te dar, eu estou entregando para ela, mas esse girassol é de todos vocês. Ele é para alegrar e para deixar o dia mais colorido na casa de cada um. Tá? Esse é todo seu. Essa sementinha é dele? Não, essa sementinha é da mesma semente que eu plantei esses. Esse aqui, eu colhi esse girassol para aquela cabeça desse tamanho e uns 10 girassóis laterais. Esses são os laterais. Então ele dá um pé desse tamanho. Não é de vaso não, ele é para plantar na terra mesmo. Pode plantar em casa? Oi? Pode plantar em casa? Pode plantar em casa. Vai te fazer feliz? Vai. Então planta na sua casa. Eu te dou até um pacote a mais. Eu agradeço. É extremamente resistente ao sol. Não precisa de molhar muito. É igual uma criança e é igual a gente. Só precisa de cuidado e carinho. Abre um buraquinho na terra, molha, conversa com ele. Eu tenho certeza que em 7 dias já está germinando. Essa sementinha, eu vou plantar Pode. na casa do Sultano. E no Brasil tem 3 casos igual ele. Tem síndrome de cabeça, autismo e outra síndrome de ciência do estômago. Depois eu quero conversar com você, quem quer se subir, você fala o nome. Porque eu tenho alguns casos no consultório, só tem um no Brasil, só tem 5. Esse só tem síndrome de cabeça. Eu gosto do que ninguém gosta. Eu gosto do raro. Igual agora nós estamos tentando, inclusive a palestra de hoje vai ser publicada no YouTube daqui a pouco. Compartilhe o máximo possível, por favor, para chegar no Marcos Mion. Por que nós estamos fazendo isso? Para tentar chegar nele. Até desculpa usar esse espaço para falar isso, eu nunca tinha feito isso, mas já que você falou, me veio essa vontade. Tem o Otávio, que ele tem a síndrome que chama Chikungunya. Só existem 7 no Brasil. E eu conversei com o pai dele tem uma fé que a gente iluminou, a gente vai conseguir. Seu sobrinho tem uma síndrome rara, ninguém pesquisa síndrome rara, porque não dá lucro para o laboratório. Então a gente precisa conscientizar que o raro também precisa ser cuidado. Então nós estamos tentando juntar um ônibus aqui de 7 Lagoas, que vai estar neurologista do Otávio, psicólogo, eu, o Otávio, a família dele, um monte de autista, e nós vamos para o palco do Caldeirão do programa do Mion com um ônibus de autista. E foi o que eu conversei com o pai. Se chegar lá, pai, e eles tiverem uma crise, eu vou ficar triste porque eles passaram por isso, mas muito feliz porque a gente conseguiu chamar a atenção e fazer diferença para os outros. Uma abelha, quando ela te ferroa, ela morre, porque ela perde o intestino dela junto com o ferrão, mas ela salvou a colmeia porque ela te afastou da colmeia. Então nós estamos dispostos a ir lá, dar a cara a tapa para conseguir chamar a atenção, para falar assim: olha para quem não está sendo olhado. Porque ter condição financeira, você tem seu sobrinho, você sabe, condição financeira para o atípico não faz diferença. É só um detalhe, porque às vezes você não tem profissional que atende, você não tem onde acolhe. E o lugar do autista, do sindrômico, é no médico que ele quiser, na escola que ele quiser, na religião que ele quiser. A gente pode estar onde que a gente quiser estar. E por que eu estou gostando tanto de falar desse assunto? E mesmo trabalhando com autistas há 10 anos, eu nunca tinha tido essa coragem, porque eu não sabia que eu era. E a gente falar sem ter calçado o sapato é muito difícil. Então hoje eu falando assim, quando meu diagnóstico saiu, eu escutei que eu queria desconto de imposto, eu não uso desconto nenhum. Que eu queria ganhar paciente, eu não estou pegando paciente mais, é um ou outro.
que eu queria chamar a atenção. Eu nunca fui de chamar a atenção. Então, vamos fazer a diferença, gente. Vamos gritar. E às vezes o gritar, e é igual a gente está com um projeto que é, e esse está começando, são várias mães que a gente conhece que elas estão escrevendo as histórias dela. Essas histórias vão ser tipo as charges da Mafalda. Vamos panfletar? Não. A gente vai esquecer no banco, na beira da lagoa. E quem receber aquela tirinha talvez seja tocado naquele dia. E quando a gente chegar em 1000, nós vamos publicar um livro com isso. Então, tem hora que a guerra, ela é silenciosa. E é o que eu falei, eu gostaria muito de não precisar falar nada do que foi falado aqui hoje. Mas a nossa sociedade ainda é preconceituosa, ela é hipócrita e ela é pouco acolhedora. Não tem lugar para o idoso, não tem lugar para o obeso. Precisou do Ministério Público chegar em todas as casas espíritas, católicas de Sete Lagoas e falar: nós vamos fechar vocês se não tiver acessibilidade. E casa religiosa é o lugar para mais acolher? Não tem uma rampa para um cadeirante entrar? Eu estou impedindo ele de ir à missa. Eu estou impedindo ele de ir numa reunião, de tomar um passe. Gente, então tem hora que a gente precisa chegar no extremo. O extremo já chegou, tá? E nós estamos na transição planetária. Então está tudo muito rápido. Então, vamos fazer a diferença hoje. Hoje. Vocês estão com a meta de uma semana. Mas dorme com um barulhinho desse na cabeça hoje. O que vocês vão mudar amanhã? Gente, obrigado, já falei demais. Se deixar a gente virar a noite aqui, eu vou igual o Fidel Castro falando a noite inteira. Pode falar. Eu posso pegar mais um? Claro. Tá lá. Mais uma não, eu sei que você vai fazer a diferença. Aqui você não quiser dessa sacola, você distribui para o restante do pessoal. Então, a missão agora é sua. Gente, obrigado. Obrigada a você. Alguém vai ter? Obrigado. Próximas vezes, gente, eu não vou falar tanto de mim não, tá? É só nesse momento inicial. Próximas vezes não vou usar minhas histórias não, tá? Ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Reflexão muito importante. Vamos lá? Adorei. Obrigada por nos proporcionar, viu, Otávio, esses momentos aí de reflexão. Tudo bem. Vamos Tudo bem, gente. Ô, pessoal, alguns lembretes, né?